Oi, oi, pessoal, boa noite. Nossa, Boa noite. como tá lindo aqui hoje, a tela, né, cheia de recortes, de carinhas já conhecidas, maravilha. Hoje, dia 18/10, estamos aqui para esse encontro, né, de abertura aqui do nosso Escreva Evoluir Sua História, a terceira edição. Eu vou começar me apresentando e aí na sequência a gente vai se conhecendo um pouquinho. Tá chegando mais a Brígida. Enfim, é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Eu sou a Alane, psicanalista, pesquisadora dos benefícios da escrita e estou nessa jornada juntamente com a Mariana que é lá de Niterói, ela vai se apresentar para vocês, né? Facilitadora também das cartinhas do Florescer. E assim, a gente vai começar o nosso encontro, tá bom? Mariana. Boa noite. Eu sou a Mariana Chequete, conheci Lani em 2019, a partir do trabalho das Cartas Florescer, e que me deram um super suporte durante aquele período da pandemia em que a gente ficou com a circulação restrita, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com as Cartas Florescer em acompanhamentos online. E aí esse ano a gente se reaproximou, né, Lani? E dos vários projetos que ficam passando pela nossa cabeça, e a gente se organiza para tocar alguns, porque se a gente tivesse braço e tempo suficiente, a gente ia fazer muita coisa. Nossas conversas, se tivessem gravadas, elas iam ser assim, assuntos lunáticos às vezes, que a gente só vai querendo incluir, né? Aí agora a gente combinou, escolheu fazer essa terceiro grupo do projeto do Escrevoluir, que a gente está aprimorando, né, Lani? A cada passo a gente volta, revê, aprimora, escuta de quem está participando, contribuições que vêm, aprimorar mesmo, acho que a palavra é essa. Então, assim, está sendo com muita alegria que a gente está abrindo esse novo grupo. Agora, a gente acredita que com uma dinâmica e um tempo mais adequado para o nosso momento, que já não é mais de tanta restrição de circulação, né? A gente está com uma vida mais aproximada do que a gente conhecia antes da pandemia, então as nossas características de cotidiano mudam de novo, e aí a gente fez mais um aprimoramento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. A Alane, vocês sabem, é uma pessoa muito acolhedora, né? Acolhedora e encorajadora também, então está sendo muito rico para mim. E agradeço a vocês a confiança da gente estar aqui juntas. Vamos para as apresentações, Lani? Isso, vamos fazer uma breve apresentação, né? Vou começar por quem está aqui na primeira fila, que é a Luísa. Oi, boa noite. Eu sou Luísa. Eu juntei esse grupo por intermédio da Mariana, né? E aí tô animada para estar aqui. Eu sou aposentada e eu tive conversando com a Mariana. Eu já escrevi algumas coisas só para mim. Eu não tenho muito costume da escrita. E Mas eu tô no momento de precisar mudar alguma coisa, destravar algumas coisas, e a gente achou que podia ser talvez pela escrita. Eu sempre lidei mais, em alguns momentos, a fotografia me ajudou mais. A Mariana até mencionou isso na live na semana passada, né?
Aí a gente até montou teve uma conversa nossa de eu usar junto com a escrita, usar a fotografia para ver se o que que eu consigo. Algumas vezes, como tá essa proposta, né, da autobiografia, eu já fiz isso com a fotografia. Rever fotografia de épocas da vida, com aquilo eu conseguia organizar a cabeça, olhar de novo para aquelas cenas, né? Agora a proposta é juntar isso com a escrita. Vamos ver o que que vai dar. Eu sou de Niterói também. Ai, que ótimo, É isso. Luísa. Bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Márcia, Marcinha. Marcinha participou da primeira edição, né? Aham. Em 2021 foi a primeira edição do Escrevoluir, bem na pandemia, naqueles lockdowns loucos que haviam, né? E aí, assim, foi bem surpreendente. A gente teve um número bem expressivo de participantes, enfim. Então, a Márcia participou lá da primeira edição. Se apresenta Isso. para nós. A gente se conheceu, eu sou mineira, de Belo Horizonte. A gente se conheceu por intermédio de uma pessoa aqui de BH também, que tem uma relação muito forte com a escrita, que é a Dani Brandão. E aí, quando eu vi as cartinhas do Florescer, fiquei doida, né? Falei, caramba, tem que ver isso nesse período que a gente está vivendo aí. Foi realmente um salva-vidas, né? As cartinhas. Eu sou muito ligada a imagens e papel. Eu acho que eu fui uma cigana, porque eu adoro carta, né? Aí é carta de floral, é carta de mandala, é carta de frase, é carta de palavra. Então eu gosto bastante. E aí, em 2021, veio o planner, né, da Lani, também, que me ajudou bastante naquele ano, que os atendimentos foram praticamente todos online. E aí, escrever começou a fazer parte, né? Eu não sabia que era tão forte, tão terapêutico, né? E eu estou nessa jornada com a Alana em outros projetos, né, que a gente tem de leitura compartilhada. Então, assim, é extremamente terapêutico. E estar junto aqui é muito mais terapêutico ainda, né? Porque aí a gente divide, a gente partilha, a gente acha que é só com a gente que acontece, e não é. Acontece com mais gente também, tudo isso, né? Tanto os nossos desafios diários como mulheres, e a gente vê aí mulheres de todas as idades, né? Então, assim, tem fases que são mais, né? Que a gente tem que pegar realmente uma na mão da outra, né? E eu sinto que isso aqui vai fluir totalmente diferente de 2 anos atrás, né? Cada dia é um dia, imagina 2 anos depois, né? Então, gratidão por estar aqui de novo. Beijo. Que ótimo. Bem-vinda, Márcia. Nesses momentos, né, que nós enfrentamos nos últimos anos, eu acabei descobrindo essa potência que é você estar em grupo, né? O quanto isso, de certa forma, a gente acaba. Eu sei que nem sempre os grupos eles funcionam no mesmo ritmo sempre, né? É como se o grupo por si só tivesse uma energia. E aí a gente descobriu que através do Leitura Compartilhada, que em setembro desse ano fez um ano, que foi a primeira edição lá do nosso Leitura Compartilhada, a gente já está indo para o quarto livro. Os nossos encontros semanais acabavam sendo encontros terapêuticos. Então, assim, houveram muitos apoios, né, durante semanas de leitura, e eu acredito que aliar a escrita, né, essa nossa maneira de se expressar através da escrita é algo assim primordial, né? Então, agora a próxima será a Paula, Paula Angélica. Olá a todas, boa noite. É, eu sou de Araruama, viu, Márcia? Niterói e Araruama tá ali, ó, pertinho. E só que eu moro em Santos. E o desafio maior para mim é estar aqui e continuar.
Porque, né, Lani, quantas vezes eu já fui, já voltei, já fui, já voltei, já. Ai, meu Deus! Então, esse para mim está sendo, esse vai ser para mim mais uma tentativa, eu espero, de acerto e de comprometimento comigo mesma, né? É isso que eu espero. É, e o comprometimento é relacionado a é comigo, mas assim, eu sendo prioridade, sabe? Porque eu sempre priorizo a família, filhos, neto, marido, enfim, todos à minha volta e eu não me priorizo. Então, esse, para mim, vai ser um desafio. E até aqui eu estava ouvindo vocês e, e eu estava pensando nisso, né? Que, nossa, antes da pandemia, eu já fiz parte de um monte, acho que, sei lá, nem sei quantos grupos, né, Lani? Eu comecei, 2017, 2018, uma coisa assim. E aí eu inicio e não continuo, inicio e não continuo. Eu que fico torcendo. Quando a Paula me procura, eu cruzo os dedos. Assim, meu Deus, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. E normalmente as facilitadoras eu coloco a numeração da turma, né? A Aham. Paula foi bem do comecinho e hoje aqui, Paula Cristina, estava na turma 14. E nós, a última turma foi a 25ª. Então Sim, faz um sim, tempão mesmo, né? faz sim. Faz um tempo que eu estou aí. Mas, assim, acho que o importante também para mim, para eu ficar mais aliviada comigo mesma e não ir para a história da culpa, né? Ficar se chicoteando, né? É isso, não estar nesse lugar, né? Realmente é entender que tudo tem o seu tempo e tem a sua hora, né? É o Então, tempo eu dado. espero e torço para que hoje seja o meu tempo e a minha hora. Muito bom. Paula, quero reforçar que estamos aqui para você, tá? E agora, Vânia. Vânia, Olá, boa noite. Eu acho que eu sou a novata aqui, né? Na realidade, a princípio, é, é, a Vânia, eu já conheço a Vânia já há bastante tempo, né, Vânia? mas, pois é, mas aí contar aí um pouquinho, né? Na realidade, eu só comprei as cartinhas lá atrás, logo no início, e aí parei ali, né? Não fui adiante. Eu quero só me apresentar. Boa noite a todas, né? É, sou psicóloga, terapeuta cognitiva, estou fazendo neuropsicologia, mas também sou apaixonada pela escrita já desde sempre, né? Só que eu dei uma parada grande, né? Até por conta, estou ouvindo qual é o nome da moça anterior? Paula, Paula. Paula. Então, a Paula, né, que foi, voltou, está envolvida com parente e tal, com família, com um monte de coisa. Eu sou aposentada desde 2012, mas continuei trabalhando na psicologia. Adoro o meu trabalho, né? Trabalho hoje online, mas aí, assim, tem uma trajetória assim de viagens, né? Porque eu já morei no exterior, e depois, há 10 anos eu fiquei 10 anos no Recife, foi quando eu iniciei a clínica, depois da aposentadoria, e depois, aí no início da pandemia, eu vim para Minas. E eu sou do Rio, morei muitos anos em Niterói, então, assim, minha vida é meio que nem a Paula, meio cigana, Tá em né? qual cidade? Tá em qual cidade, Vânia? Hoje eu estou em Minas, em Ubá. Eu vim. Você mora onde? Em BH. BH, Moro. então. Minas é o nosso país, eu também moro em Minas atualmente. Eu estou em Então, Itajubá, lá no olha, sul.
Então, eu estou mais aqui para a Zona da Mata, né? Mais próxima aqui de Juiz de Fora e tal. Mas, assim, na realidade, está sendo interessante para mim. é, na realidade, era para eu ter começado lá no início, né? Facilitar, conhecer o florescer, ser facilitadora, essa era a minha intenção. Mas aí as coisas foram se encaminhando de outra forma e acabei adiando, 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 mas estava lá, né? A Lani me conhece muito do Instagram, do Facebook, essas coisas assim, né? Fora isso, não tem outro contato. Mas, assim, eu falei, bom, acho que agora é o momento, né? Não importa se eu estou no início, no meio, no final, eu quero dar um pontapé, né? E está coincidindo também, porque eu estou diminuindo os meus atendimentos propositalmente, querendo mais focar nessa parte de escrita. Eu estou sentindo sabe aquela coisa assim? Não, eu tenho que botar para fora tudo Desacelerando. que eu Você está desacelerando, tenho. é isso? Estou desacelerando, mas não desacelerando total, porque eu não consigo ficar parada. Só que eu acho que eu posso deixar um legado. Sabe aquela coisa da intuição, que a gente tem que deixar um legado? E eu sempre achei que também, além da minha missão como psicóloga, eu sempre gostei de dar aula, por isso que a terapia cognitiva é uma chance de eu interagir dando aula, né? Através da psicoeducação, mas faltou um ponto, que era a questão da escrita, né? E isso é que está faltando, né? Passar assim, todo o meu aprendizado para o papel, para poder, assim, de alguma forma, deixar o meu legado aqui, né? Essa é a minha intenção. Que ótimo. Que bom, Vânia, poder te ouvir e te ver, né? É engraçado, essa nossa vida paralela online, mesmo que você não tenha um contato frequente, mas você sente a presença das pessoas, né? Sim, Eu acho que sim, a Vânia, a gente se conhece, assim, acho que talvez lá de 2016 para cá, alguma coisa assim, por já aí, por aí. tempo, acho que na época dos Aí, cadernos, do sim, Escrevarte, enfim. Então, então, é por aí que eu comecei a e gente parei. sente, a gente sente a presença da pessoa, isso é muito importante, né? A próxima é a Thaís. Boa noite aqui do Cerrado. Tá bem quente aqui, né? 30 e poucos graus em Brasília. Assim, o meu momento, né? O meu movimento é resgatar essa jornada que eu comecei também na época dos cadernos, do Escrevarte, né? Passando pelas cartinhas. E também um momento pessoal meu, porque eu estou tendo mais tempo, né? Para cuidar de mim, né? Um momento de autocuidado. E dentro desse autocuidado também eu estou numa fase de revisitar, né, experiências passadas, né, minha trajetória de vida. Então, esse convite para estar aqui fez sentido para mim. Me conectei com a proposta, já tinha até os cadernos. E aí estou aqui disposta a escrever e somar também, né? E compartilhar e crescer, né, junto com o grupo. Agradeço o convite, né? Gratidão, Thaís. Sempre muito disponível, né, para participar das jornadas, de trazer contribuições. Enfim, muito bem-vinda. Sara, tá bem baixinho, Sara.
eu tô com fone, daí vou tentar falar mais alto para ver se vocês me ouvem. A gente tá ouvindo, Muito sim. ruim. Tá Peraí, deixa eu baixinho. trocar o. Sara, bota o microfone do fone perto da sua boca para ver se melhora para a gente. Ele é. Agora sim, Ah, agora melhorou. agora tá bom. É. Tá bom. Não fiz nada, mas que bom. Bom, eu sou a Sara, sou de Curitiba, aqui no Paraná, e eu fiz, eu, sou- eu fiz o curso do Florescer em 2020, 21, não sei, não lembro. Acho que, Pandemia, para mim, são datas muito perdidas, acho que foi 2021. faz sentido, mas época de pandemia, eu sei que foi na época da pandemia. E eu tô saindo, tentando sair de um período de um adoecimento psíquico muito intenso, assim, muito relacionado a questões de trabalho, talvez, mas não só, assim, vida pessoal muito louca. Assim. E aí uma dessas saídas tem sido a tentativa de me reaproximar da escrita. Eu sou formada em letras, eu trabalho com revisão de texto há muito tempo já, faz uns 12 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar com revisão de texto, em editora e tal. E aí eu estava um pouco saturada disso, acabei me afastando da escrita como um todo, assim, da escrita, da leitura de tudo. E aí agora eu estou tentando voltar. E aí esse está sendo um dos primeiros contatos de novo com a escrita em grupo. Já participei de oficinas de escrita, já promovi oficinas de escrita, inclusive. Eu tinha um espaço chamado Dito Não Dito, que ficou, teve 2 turmas. Foi uma coisa meio entre amigos, quase, assim, mas que foi muito bacana, me possibilitou olhar para a escrita de um jeito muito intenso e de levar a escrita para outras pessoas também. Eu coordenava o espaço, então eu possibilitava que outras pessoas escrevessem a partir daquilo que eu estava levando, e para mim foi muito legal. Mas eu estava sentindo muita falta também de estar aqui nesse lugar, participante, e de poder escrever de verdade, porque enquanto coordenadora do espaço eu quase não escrevi. Então, enfim, acho que é isso. Estou nesse processo de retorno. Que ótimo, Sara. Eu sempre fico muito feliz, né? Quando eu vejo que a escrita, de certa forma, ela faz sentido para as pessoas, né? O quanto faz para a gente, né, Mariana? Então, isso é muito bacana. Obrigada. Brígida, Oi, boa noite. falando diretamente da Bahia. É, Tá bom. diretamente da Bahia. Eu quase vizinha aí de Thaís, né? Então, eu estou bem na divisa aqui com Brasília e Goiás. Mas vamos lá, eu sou Brígida, pedagoga, terapeuta, fiz a minha carreira na educação, basicamente. Encerrei minha carreira no magistério e agora eu sigo somente como terapeuta. Nesse processo, a escrita sempre fez parte da minha vida e é algo que eu amo, né? Tenho paixão pela escrita, sempre tive. Mas eu tinha muito medo de mostrar meus escritos. De um certo tempo para cá, de uns 6 a 7 anos para cá, eu já não tenho mais medo, porque eu acreditava que ser intitulada como poetisa, escritora, eram os outros que iam me dar esse título. O tempo passou e eu descobri que não, quem tem que me dar esse título sou eu. Se eu escrevo diariamente, gosto de escrever, sou escritora, sou poetisa, porque eu também gosto de fazer poemas, né? Então, me considero, assim, amante da leitura e também da escrita. Faço da escrita realmente algo da minha vida, né? Faz parte mesmo, não dá para me desvincular da escrita nem da leitura.
Já participei, né, de alguns momentos com Lani, de alguns cursos do Florescer, e sigo participando, né, do clube de leitura. Amo estar nesse grupo também, né? Sinto falta o dia que eu não posso estar por um motivo ou outro, mas gosto muito do grupo, da equipe, né? Da partilha que a gente troca aqui no grupo. Então, o só nos fortalece e abre possibilidades, né, para outras perspectivas, para outros trabalhos. Então, estou muito feliz por estar aqui, né, e por sentir essa energia tão agradável, tão leve do grupo. Que bom, Brígida. Muito obrigada. Lindomar, lá de Fortaleza. Tá mutada, Lindomar. Desbloqueia aí. Acho que ela acabou caindo. Não. Agora tá sem som. Lindomar, o microfone, para ser liberado, costuma ficar ao lado da imagem da câmera. São Ela, dois símbolos. Liberou? ela liberou, né? Mas não tá aparecendo. Será que sem o fone de ouvido não vai funcionar? Pode ser, porque às vezes o fone não tem microfone. Desconecta o Disputa seu o. fone. É. Veja se sem o microfone. Olha, Agora Ah, sim. sim. estão? Então era o fone. Isso. Mais um Então, que boa vai para a caixinha. Eu noite. não sabia disso. Olha só. Então, boa noite. Me chamo Lindomar, estou aqui em Fortaleza. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui. Aceitei o convite da Lani, conheço Lani desde 2020. Tive a alegria, né, de participar da jornada, me tornando facilitadora. E escrever para mim sempre foi muito prazeroso. Participei aqui em Fortaleza mesmo de oficinas da escrita terapêutica, onde eu me reencontrei, né, com a escrita, que desde da minha infância sempre gostei muito de escrever. E conhecendo Lani em 2020, isso floresceu, né, na, no meu interior, né, o desejo de retomar a escrita. E estou muito feliz por estar aqui. Esse momento, estar participando aqui do grupo, vai ser algo muito assim, para mim, para minha pessoa, né? Eu estou vivendo um momento festivo, né? Depois eu falo com mais calma por quê, né? Mas assim, sou fisioterapeuta, né? Sou professora de adolescentes, de uma forma integrada, ensino médio com ensino técnico, e eu formo jovens para o mercado de trabalho. E esse lado da escrita sempre esteve muito forte, né, em mim. E assim como eu não estou me lembrando da quem. Ai, deu uma travada. Travou para vocês também? Sim. É, a Lindomar caiu. Voltou, Lindomar? Voltou mutada. Desmuta o microfone. Clica no seu microfone que vai liberar. Lindomar, está nos ouvindo? Clica no Clica microfone para liberar o novamente seu no microfone. microfone.
Esse foi a câmera. E agora? Agora sim, clica Agora na câmera a de gente novo que você aparece. Oi? Clica na câmera estamos te novamente, ouvindo. a gente está te ouvindo. Se você quiser prosseguir, Estamos te ouvindo, mas não estamos vendo você. Pronto. A voz, sim. Voltei. Eita, agora sim. Show. Pronto? pronto, agora voltou. Então, ótimo. Então, como eu estava dizendo, né, eu sempre também tive medo de mostrar os meus escritos. Os nossos alunos, né, alguns alunos, eles organizaram uma compilação de escritos de alguns professores. Eu fui uma das convidadas. Então, Eu acho que é a internet. Congelou. que pena. Lindomar, eu acho que sua internet não anda muito boa por aí. Pronto, Agora voltou. agora sim. Vamos ver. É o meu Wi-Fi que está falhando. E aí? Eu acho que a Lindomar realmente deve ser a internet dela que está oscilando bastante. É a internet. Pronto, estão me ouvindo? Ah, sim, sim. Então, Vamos pronto. Então, cruzar os dedos, todo mundo. para finalizar, então, os alunos Todo organizaram. mundo de dedinho Isso. cruzado. Então, só para finalizar, então, eu tive coragem, compartilhei um dos escritos, né, que eu produzi, e vai ser um livro realmente. Elas fizeram uma arte muito bonita, né? E lá está o meu escrito. Então, assim, eu estou vindo para fora, né? Assumindo mesmo o meu lado de escritora, né? Que eu sempre tive isso muito forte. E estou muito feliz por estar aqui e agradeço pelo convite. Que maravilha, Lindomar. A gente parabeniza você, né, pelos seus Sim, feitos aí, e principalmente esse trabalho com os jovens. A gente precisa muito direcionar o nosso olhar para os nossos jovens, né? Então, todos os nossos esforços nessa área é fundamental, é muito especial, né? Sim, Eu acho que todos, né, já foram apresentados aqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Vamos iniciar falando um pouco sobre a dinâmica do Escrevoluir, que antes era um percurso, uma imersão de 7 dias. Então, nessa imersão, realmente, como o próprio nome fala, né, imersão é você se disponibilizar a vivenciar aquilo de uma forma mais intensa. E aí, nesses 7 dias, a gente entendeu, né, apesar das pessoas trazerem comentários para a gente entendeu que era um percurso muito condensado, né, diante das demandas que vinham no papel através da escrita dos setênios, né? A Marina vai falar um pouco para vocês sobre essa base que a gente trouxe para o Escrevoluir, que é a teoria dos setênios, né? Então, Mariana, fala um pouco sobre a teoria. sim. A teoria dos setênios, ela é suporte. Eu estou aberto o microfone, tá? É o suporte utilizado na logosofia, antroposofia e na educação Waldorf, que hoje está até mais disseminada, né? A gente está aqui com quase que o Brasil inteiro representado. Está tão bonito isso. Tem muitas iniciativas de educação Waldorf pelo Brasil, né? Especialmente com crianças pequenininhas, né? Na sua maior parte. Então, é uma teoria que indica ciclos de desenvolvimento humano
dentro de cada 7 anos que vivemos, com alguns marcos importantes de mudança de um ciclo para o outro, né? E aí a gente, então, se apoia nessa teoria, ainda que a gente não faça uso exclusivo dessa teoria como suporte para o desenvolvimento do nosso trabalho, certo, Lani? A Lani é psicanalista, eu sou estudiosa da teoria de Reich, que também nasce a partir de Freud, da psicanálise. Então, a gente vem reunindo os nossos conhecimentos, mas para o exercício da escrita autobiográfica, a teoria dos setênios nos parece casar e ser um ótimo suporte para a gente ter, a partir das reflexões que vocês vão receber, que são reflexões baseadas na leitura da teoria dos setênios, para que a gente se recorde dos nossos ciclos, como vivenciamos as nossas memórias, enfim. Então, é importante para nós duas que isso fique claro, né? Nós nos apoiamos nessa teoria para suscitar as reflexões que a gente traz para vocês e também as que eu brinco que eu chamo de provocações, que são as perguntas, né? Que têm o objetivo de instigar para que vocês revolvam aí as memórias para trazer para a escrita. Mas a gente compõe com outras bases teóricas que a gente utiliza nos nossos trabalhos cotidianos, né, Lani? Exato, isso. E assim, a gente sabe que não existe só a teoria dos setênios que fazem esses marcos, né, dividindo a vida, né, em pequenos ciclos, mas foi através dela a teoria que eu achei assim que delimita melhor, né, essas fases da vida, né? A nossa vida a cada 7 anos, elas por si só o próprio desenvolvimento, né, me parece ser a teoria que divide de uma maneira mais organizada. Então a gente resolvemos distribuir um setênio por semana, né? Todos que estão aqui inscritos através da Hotmart, né? Todo o conteúdo já está lá disponível. Tanto vocês podem fazer diretamente no tempo de vocês, né? Mas, assim, a ideia da turma é justamente criar meio que essa egrégora, né? Um local onde a gente possa estar trocando as nossas experiências, um local seguro, onde a gente possa ali estar se guiando, né, de acordo com o desenvolvimento de cada um. E eu acredito que as transformações, né, quando elas são colocadas, né, num grupo onde há esse ambiente, né, de segurança, a gente vai agregando mais valor às nossas próprias transformações. Então, existe um poder muito grande quando a gente anda em grupo, né? Por isso, a gente delimitou esse marco, essa aula inaugural hoje, e a recomendação é que a partir de domingo a gente já vá acessando, a gente vai se guiar através do grupo, colocando lá esses setênios, né? Mas vocês vão ter o apoio da plataforma. Vamos também procurar, não existe ainda datas delimitadas em relação a próximos encontros ao vivo, né? Mas eu e a Mariana, a gente está também disponível para que outros encontros, à medida que houver essa necessidade, a gente vai também estar promovendo outros encontros para estar dividindo aí esses saberes, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre. Eu sei que todas que estão aqui, de alguma maneira, já têm essa afinidade com escrita, né? Mas a gente vai dar algumas dicas, assim, de como seguir durante essa A sua jornada. voz falhou, sua voz, Lani. Em que pontos? Que hoje a gente está aqui
Então, hoje a gente está aqui para ajudar nesse norte, né, para a gente falar um pouco sobre algumas dicas de como seguir nesse percurso de uma forma mais eficiente, digamos. Então, a gente vai se apoiar aqui. Você quer acrescentar alguma E, coisa, Mari? sim, eu queria lembrar a fala da Márcia, que acho que foi muito interessante. É muito bom quando a gente está num grupo e a gente estabelece esse ambiente de segurança, como disse bem a Lani, que a gente se estimula por reconhecer que não é só comigo que está acontecendo. Foi isso que a Márcia falou. Ah, então não é só comigo. É esse estímulo que a Lani e eu escolhemos de não ter agenda de encontros, como a gente está fazendo no dia de hoje, o de abertura. A gente não tem uma definição de datas de agenda prévia, porque a gente vai estar no estímulo no nosso grupo, no WhatsApp, construindo, e por demanda a gente retoma um outro encontro como esse, Exato. certo? Vamos Porque aí fazer cada uma vai diferente. no próprio ritmo, mas vamos ao grupo em nosso benefício. Isso, exatamente. Não, É bom não temos salientar. obrigação de compartilhar, mas a ideia do compartilhamento é porque estimula, né? Exato. E assim, inclusive, foi bom você falar sobre isso, que outras pessoas, no momento que estavam fazendo a inscrição, a primeira coisa que perguntavam, né? Tem data, tem horário, olha, eu não sei se eu vou poder participar. Olha, então eu acredito que para a gente não ficar amarrado a uma coisa que me parece ser uma regra, uma obrigatoriedade, né? Então a gente quer também descumprir isso e fazer com que a coisa aconteça conforme haja essa necessidade, né? Sendo que também todos os encontros, né, ficaram gravados e vão ficar disponíveis para você. A Vânia levantou a mãozinha. Pode falar, Vânia. Só uma dúvida, né? Só para entender como é que vai funcionar. A gente vai, e conforme a gente vai escrevendo, a gente vai colocando o que a gente escreve? Não. Não. Ah, Compartilhar da sua escrita não é algo obrigatório, é algo tá. muito pessoal, né? Só que o grupo ele vai funcionar como um apoio. Todas as pessoas que se Hum, sentirem à vontade de ali compartilhar como vocês estão se sentindo, o que que a escrita está provocando, ou se por acaso acontecer algo muito incomum e que vocês se sintam também confortáveis de procurar ou eu ou a Mariana no individual, né, no privado, vocês também vão poder fazer isso, porque a gente sabe que a escrita assim como tantas outras ferramentas, né, quando em uso, de repente pode, né, você tá ali adentrando em alguma camada mais densa, e daí as emoções elas de repente podem surgir de uma forma inesperada. Então, a gente também vai estar disponibilizando esse acesso direto com a gente, né, para vocês. Então, quer falar mais alguma coisa, Vânia? Queria compartilhar, não sei se isso está acontecendo com todo mundo, mas assim, eu estou muito emocionada, até porque eu conheço essa teoria dos setênios, a fala de cada uma das pessoas me emocionou muito, mas assim, muito, 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 Sim. muito, porque é a história de cada um, e eu gosto muito de conhecer essa história, e eu acho que essa troca, né, de estar falando um pouquinho, né, da gente, né? Agora eu estou nesse lado falando de mim, né? Então eu estou assim muito emocionada mesmo, entendeu? Nossa, Eu então queria receba o nosso compartilhar, abraço. Receba o abraço né? de cada uma que está aqui, É, Vânia. Assim, a internet, a né, emoção é muito bem-vinda, Vânia. nos permite isso. Desculpa, viu? Mas Não, eu Vânia, estou assim, um momento assim muito especial para mim, entendeu? sim, Assim, sim, Vânia. talvez, mas eu não quero atrapalhar o andamento, Não, não. você não Eu só está queria atrapalhando. compartilhar.
Sim, você está expressando o que você está sentindo, isso é muito natural e muito humano, estamos aqui para isso mesmo. É E é exatamente tudo isso que que a a gente gente, deseja. é exatamente isso que a gente espera, né? E a gente espera, eu e É, Mariana, eu sempre, antes de começar qualquer relação com o outro, eu sempre peço muita providência do Espírito Santo. Porque cada palavra que a gente profere, que elas sejam sempre muito direcionadas na intenção de estar ajudando, colaborando com a evolução do outro, né? Então, eu acredito que tudo que a gente tem para partilhar aqui será de muita valia, né? Vai somar sim. bastante, né? Eu não tenho E dúvida. você pode ter certeza, Vânia, que vai se confirmar ao longo das semanas que é por isso que a gente chama de egrégora, porque a gente já está se conectando, isso já está acontecendo. Cada uma de nós, num tempo e que está vivendo com as características do que estamos vivendo individualmente, mas não é ao acaso que a gente está aqui junto. Uhum. Ok. Essa ferramenta, né, a internet é uma ferramenta fabulosa que o ser humano elaborou para confirmar essa ideia de que a gente, sim, estamos todos conectados em alguns planos, né? Em Sim. alguns momentos E, de modo mais evidente, de outros menos, mas enfim, essa conexão sempre existiu e sempre existirá. Mas esse suporte que é a nossa competência criativa, que é própria do humano, esse suporte que a gente criou, eu digo a gente porque sou humana também, né? uhum. E concretiza para a nossa capacidade de visão dentro desse plano, desse corpo que a gente vive, ele concretiza essa capacidade de conexão. Estamos aqui, cada uma, imagina, Cada uma a vivendo a gente sua se. realidade. Estamos juntas aqui, né? Esse Muito recorte. Que obrigada. coisa linda. Uhum. Eu só Te tenho que agradeço agradecer ao muito. universo. Isso, eu agradeço a sua disponibilidade de compartilhar a sua emoção com a gente. Obrigada. Então, bom, eu acho que vocês sabem, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu lembro que quando eu era criança, se me faltasse um caderno, eu arrumava um jeito de pegar umas folhas pautadas, um grampeador, e ali eu já fazia o meu bloquinho, e assim eu me soltava na escrita, fosse copiando músicas ou fazendo pequenos poemas. Então, assim, as palavras elas nunca eram escassas para mim, né? Eu sempre usava a minha criatividade. Isso me acompanhou por longos e longos anos, até a adolescência, a fase bem mais complexa, né? Eu sempre conto que eu escrevia muita cartinha para Deus, nunca fui num psicólogo, nenhuma psicóloga, eu sempre dava conta das minhas demandas, né? Colecionava aqueles papéis de carta, lembra dos papéis de carta perfumado que vinham? Eu até outro dia estava lembrando da Hello Kitty. Então, eu tinha pastas e pastas de papéis de carta e, assim, era maravilhosa aquela época. E a escrita, ela sempre me influenciou de forma muito positiva. Fosse para me expressar pessoalmente, sempre foi uma ferramenta muito agregadora, né? E assim seguiu na minha maternidade, né? É, enquanto eu estava gestando a minha filha, eu já tinha diários, né, de como que o meu corpo estava se transformando, e aí depois a Carol nasceu, e aí assim eu segui sempre com a escrita, fosse também nos meus momentos profissionais, enfim, com a Mariana também, a gente sempre trocando informações, né, com ela também não foi muito diferente. E aí, assim, eu sempre procuro abordar a escrita da forma mais simples possíveis. A gente sabe que existem várias técnicas, né, várias denominações para escrita, a gente vê muitas oficinas que aparecem assim, oficina de escrita criativa, oficina de escrita afetuosa.
Enfim, são muitos campos, né, ao qual a escrita, a Sara está escrevendo aqui, vai dar uma saída. Ok, Sara, tudo bem, tá bom? Então, ao longo dessa experiência, eu fui cada vez mais me interessando, né? Daí veio o meu primeiro livro, lá em 2016, O Poder do Permita-se. Daí veio essa vontade do autoconhecimento. Então, eu tive bastante influenciadoras, né? Como, por exemplo, a Paula Quintão, lá desde 2014, entre outras pessoas que, para mim, são referências, né, nesse mundo, inclusive o mundo digital, né? Algumas pessoas vieram para o mundo presencial mesmo, o mundo real. Enfim, eu descobri também que, através da internet, a gente pode realizar o nosso trabalho, a gente pode colocar a nossa mensagem no mundo. E aí vieram o projeto do Escrevarte, né, que muitas também aqui já conhecem, as cartas do Florescer, enfim, é um trabalho, é uma dedicação, uma vontade que não para. Muitas vezes, assim, eu vejo mais isso forte como um legado, né? Cada pessoa tem um talento, por exemplo, a Brígida, né? Ela conseguiu se enxergar como essa pessoa que se expressa através das palavras, né, através dos poemas, né, das mandalas. Então, cada uma aqui de nós, né, se expressa de alguma forma. E aí, a gente separou alguns tópicos, né, para estar falando aqui hoje, algumas dicas. Mariana, você quer, antes da gente falar os tópicos, quer falar alguma coisa para complementar? Não, é isso aí. Vamos nas Então, dúvidas. Que a gente fez tipo a reunião das dúvidas que a gente foi escutando, né? Enquanto vocês estavam se organizando para a inscrição, e agora a gente sistematizou para facilitar para todo mundo. exato. Bom, primeiro ponto, é importante que a gente veja a escrita não como algo cheio de regras, né? Tipo, você vai ter que escrever durante meia hora, e aí eu vou contar no relógio. A gente não pode enxergar a escrita como uma tarefa, né? Um dever de casa. Não, a gente tem que procurar incorporar a escrita no nosso dia a dia como algo prazeroso, algo. Eu sei que é muito difícil para quem não tem ainda esse hábito. Os hábitos, eles são difíceis de serem incorporados e essa rotina que a gente tem muito desenfreada hoje, ela não colabora muito para que a gente mergulhe em hábitos saudáveis, em rituais que nos levem ao próprio autocuidado, né? A gente acaba muitas vezes se esquecendo por conta desse movimento que cada vez mais, né, somos exigidas, né, de produtividade, enfim, de ter que dar conta de tudo. Então, a gente quer trazer para vocês a escrita de uma forma leve, né? Não precisa ir também com muita sede ao pote, né? Você pode começar com pequenas pílulas diárias de momentos de escrita. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: Alane, mas olha, eu me inscrevi, eu até consegui chegar na metade, mas aí depois, assim, eu não consigo mais, eu não estou dando conta, eu não tenho tempo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala: Alane, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para escrever, tem alguma coisa errada naquela rotina, né? Então, vamos olhar para essa rotina. O que está acontecendo que você não consegue encaixar pequenos momentos no seu dia a dia para você, né? Então, é algo importante que a gente precisa estarmos atentas, né? E também, assim, para a gente ter um hábito, é preciso que a gente tenha regularidade. Então, praticar a escrita regularmente. Assim como qualquer um outro hábito, né? Tem teorias que falam que você precisa fazer algo durante 21 dias, você vai
Eu não acredito muito que algo consiga se estabelecer pontualmente com um limite de tempo estipulado. Eu acho que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu próprio tempo, então acho que a gente deve também diminuir as nossas expectativas em relação àquilo que se quer alcançar, né? Porque o tempo é de cada um, né? Então, para a gente estabelecer um hábito, a gente precisa ter essa consciência, né, de que eu preciso praticar, mas de uma forma acolhedora, amorosa, sem muitas exigências, né? Eu sempre falo também a importância sobre manter um diário. Eu não sei, quem de vocês aqui já leu o livro da Júlia, eu não sei onde ele está, O Caminho do Artista. Esse livro aqui da Júlia Cameron, O Caminho do Artista, que ela traz para a gente as folhas matinais. Foi através das folhas matinais, em um período da minha vida, quando esse livro foi me apresentado, já há alguns anos. Na verdade, eu ganhei ele de presente numa troca de livros no final de ano, né? E aí, eu sempre ouvia falar sobre as folhas matinais, mas eu achava algo meio, sabe, assim. Primeiro que a Júlia, ela pede para que você escreva sem nenhuma pretensão. Você escreva o que lhe vier à mente, sem ter uma sequência lógica, apenas aquilo que lhe vem à mente, logo no início da manhã. Mesmo achando estranho, eu comecei a fazer essa prática e eu me descobri na escrita naquela época, né? Então, foi através das folhas matinais da Júlia que eu, na verdade, desarmei a minha escrita, né? Então, seja uma escrita aleatória, ou seja, realmente um diário, aquele diário que a gente conhecia antigamente, que tinha lá o cadeado, né? Manter um diário é uma maneira muito eficaz da gente poder praticar a escrita livre, onde a gente pode conversar com nós mesmos, né? A gente pode ali estar colocando o que a gente está sentindo. O papel jamais vai nos julgar, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as experiências, as observações que a gente tem com relação ao dia a dia, né? Que é isso que a Júlia também traz para a gente. Por exemplo, sei lá, hoje eu acordei aborrecida com algo. Acordei aborrecida com a minha filha, por exemplo. Eu vou lá e eu escrevo aquilo. É, não tem problemas, mas eu vou estar falando de algo que é real e que eu estou sentindo. É, não há nada que vá nos garantir que só você colocar algo no papel, isso vai resolver o nosso problema. Mas tenho certeza que isso vai diminuir a intensidade com a qual aquilo nos incomoda. É como se tem pessoas que falam, né, em várias pesquisas que já foram realizadas, né, a sensação de alívio é sentida simplesmente porque eu comecei a colocar coisas que me incomodam no papel, né? Então, não se preocupe com a forma que você vai escrever, não se preocupe se está certo ou se está errado, não se preocupe com a gramática ou com a estrutura, apenas escreva de forma livre, né? Num primeiro momento. Outra coisa que a gente recomenda é a leitura. Ler. Quem aqui tem o hábito de ler? Vocês gostam de leitura? Então, eu sempre sigo bem aquela frase que fala: quem lê, viaja. Quando a gente lê, Uhum. nossa, a gente faz muitas descobertas, né? E quando você lê algo que é prazeroso, mais ainda, isso potencializa demais. A gente melhora o nosso vocabulário, a gente aprende palavras novas, você conhece lugares, você conhece formas e maneiras de pensar, enfim. Eu acho que a leitura potencializa os efeitos da escrita. Então, é algo assim que eu não abro mão, né? É da leitura. Ela nos inspira a criatividade,
Então, é importante que a gente até consiga, de repente, explorar gêneros literários que nós não costumamos ler, né? Outra coisa importante, a gente definir metas alcançáveis. Por exemplo, o Escreva Evoluir, nós vamos delimitar a cada semana um setênio. O primeiro setênio, ele vai de 0 a 7 anos. A gente vai trazer para vocês o que mais marca nessa fase, né, de 0 a 7 anos, o que é mais comum de acontecer, e aí vamos dar direcionamentos através de perguntas, né, de reflexões, que vai ajudar a estimular essa escrita. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, escrever minha autobiografia, mas eu nem sei por onde começar. Então, é uma maneira guiada que vocês vão ter de se deixar fluir através da escrita, também usando principalmente, né? Aí eu vou passar a palavra para a Mariana, que me parece mais competente para falar sobre isso, que é a questão dos nossos sentidos, né? O quanto os sentidos aguça a nossa capacidade de memória, enfim, né? E o que isso contribui para o nosso desenvolvimento. Mari. E, foi uma estratégia que a gente refletiu e experimentou mesmo, né, entre trocas nossas, de estímulo, porque, como o Lani coloca, criar o hábito para quem ainda não tem de ler é o que bater na tua mão para ler, né? Ou procurar, trocar, recuperar livros ou revistas que faz tempo que estão ali, que você disse que um dia ia ler, não conseguiu parar para ler, e começar sem a preocupação de ter que completar aquela leitura em X tempo, mas deixar os livros, as revistas por perto, para que isso funcione como estímulo. E aí a história dos sentidos, que a gente vai incluir nessas provocações que eu chamo, para que a gente chegue, né, no ímpeto da escrita, os sentidos são os registros que a gente reconhece no nosso corpo do que acontece com a gente, né? Quem nunca passou por uma situação de estar andando na rua e, de repente, sentir um cheiro que te leva para um outro lugar? Ou porque passou alguém com um perfume por você e você não precisa ver quem era a pessoa. Aquele perfume te levou. Aí é muito louco, porque a nossa mente leva a gente para um ano tal, mês tal, dia tal, e o sentimento, a sensação que eu tive naquele momento, aquele cheiro desencadeou tudo isso. Isso é um exemplo que é muito comum, né? Então, eu brinco, porque eu não falei na minha apresentação, eu sou terapeuta corporal. Então, eu brinco muito assim, a mente da gente mente, o corpo não mente. Então, quando a gente está buscando as reflexões para chegar à escrita autobiográfica, é comum acontecer da nossa memória nos confundir. Às vezes, a nossa memória cria estratégias de nos proteger. Isso também acontece. Por isso que a Lani colocou, e eu reforço, nós duas estamos disponíveis para vocês no particular, se for preciso. Então, às vezes, a nossa mente nos confunde. Aí, meu irmão mais velho, por exemplo, ele adora dizer que eu tenho memória criativa. Mas eu digo para ele, olha, a gente pode ter estado no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma situação. Você vai ter uma memória da situação e eu vou ter outra memória. Não é porque a minha memória é criativa, é porque eu estava vivenciando daquele outro lugar, que não era o seu lugar. Então, aqui a escrita nossa
nesse exercício da escrita autobiográfica, ela é pessoal e intransferível. Ninguém vai confrontar a escrita de vocês. E aí a busca do apoio ou dos sentidos como estímulo é para isso. Então, se você se recorda, quando eu tinha 5 anos, eu me lembro perfeitamente de uma tia-avó que tinha uma barraquinha de doces na igreja Porciúncula de Santana, que quando eu ia assistir a missa lá, eu comia o doce, o manjar dessa tia-avó. Ninguém nunca fez igual, nem eu, porque eu tentei. Eu continuo tentando de vez em quando. Mas é aquele sabor que me leva para aquele lugar lá. E aí, esses estímulos dos nossos 7 sentidos, e a gente vai ter oportunidade ou mais, de conversar sobre isso, porque a gente fala muito nos 5 sentidos, temos outros. Aqueles sentidos que você está na situação e, de repente, você se arrepia toda, que você fica... Caramba, é isso. Lane, falei o que estava previsto? Eu me Sim. empolgo, Lane. Ai, ai, eu também. Então é importante, né, que a gente. Márcia já está cochilando. Márcia, pelo amor de Deus, levanta, dá uns pulinhos, que aí você desperta, bebe uma água, lava o rosto. É, olha ali, a outra já está no café. Então, é importante, né, que nós estabeleçamos essas metas, porque é um compromisso com nós mesmas, né? Isso vai nos ajudar a manter o foco e a manter o compromisso. Outra coisa também, escreva sem medo, né? Não se preocupe com a perfeição, nos seus primeiros escritos, porque o que que acontece? Muitas vezes, a gente sabe que os nossos maiores inimigos, né, eles estão dentro e não fora. Às vezes você acha que a cobrança maior, né, vem de fora, mas ela vem de dentro. Então, isso acontece de uma forma muito inconsciente. É preciso avaliar, o nível do seu crítico interno, a busca pela perfeição. E às vezes parece que quando você escreve, você fica se criticando. E aí isso não é proveitoso para a escrita. Então, ao detectar que tem algo, né, de uma forma inconsciente, tipo, por exemplo, se você ainda não está familiarizado com a escrita e você ainda não tem o seu ritual, provavelmente você vai ligar um dos seus sabotadores, autossabotagem. Tipo, eu sento no meu cantinho, aquilo ainda não é tão interessante para mim. Então, o que acontece? Vai me dar vontade de ir ao banheiro, eu vou sentir sede. Vai acontecer alguma coisa, até mesmo no nosso corpo físico, que vai tentar desviar nossa atenção para que a gente se salve daquilo ali e siga fazendo algo mais interessante. Então, no primeiro momento que você desconfiar, né, que esse sabotador ele vai estar ligado, é você persistir um pouco mais, ou então você, de repente, criar o seu local de escrita, algo harmonioso, de repente colocar uma musiquinha de fundo, colocar uma essência, deixar um ambiente agradável, né? Assim como eu sempre falo, a gente às vezes costuma ter um santuário em casa para que a gente faça as nossas orações, as nossas reflexões, né? Um local de aconchego. É possível também fazer isso com a escrita, um cantinho da casa, seja no seu escritório, no quarto, no jardim, o local mais aconchegante que tiver, para que esse momento seja só seu. Então, escreva livremente, sem essa autocensura, né? É, E dentro dessa questão da liberdade, né, do exercício interno, de se sentir, se colocar num lugar livre de escrita, é importante também cuidar para que você
confie de que você não vai receber interferência externa nesse processo, né? Então, a gente não vai ter um caderno com cadeado, mas é importante que você se sinta segura nesse lugar, né? E que você busque preservar as suas escritas de possíveis observadores. Agora estou me lembrando que quando eu ensino pais e mães a massagear os bebês, eu recomendo que um não assista ao outro massageando o bebê. Porque pode ser até no silêncio, mas aquele olhar de você não está fazendo certo interfere e atrapalha. Então, se é para a escrita ser livre, num primeiro momento é muito importante que você, se você quiser compartilhar, que você escolha com quem você vai compartilhar. Que não exista compartilhamento compulsório e nem o risco de que alguém, com as melhores das intenções, venha a mexer nos seus escritos. Fui delicada, Lani? E se for o caso, se o que você está escrevendo é algo tão sigiloso e que de repente alguém possa acessar, existem vários rituais que você pode fazer com a sua escrita, que você pode de repente fazer picadinho dela. Você pode, sei lá, tem inúmeros, Queimar. Queimar, entendeu? E eu acredito também que quanto mais, dependendo da densidade do que você está escrevendo, quanto mais você escreve sobre aquele fato e você faz um ritual para que aquilo se vá, mais potencial tem de você se sentir bem depois. Eu falo isso porque eu já fiz isso na prática com a minha filha, e eu não li em nenhum lugar, mas de repente eu criei uma forma de ajudá-la no tempo que ela, na época que ela tinha 13, 14 anos, que foi uma época bem difícil, assim, de rebeldia, de relacionamento mesmo, enfim. E que ela tinha crises noturnas, de ansiedade, até mesmo de pânico, e que eu ensinei para ela, eu falei, pega um bloquinho desses bloquinhos avulso, escreve como você quer estar, como você quer ficar bem, escreve lá o seu desejo e escreve também tudo o que você quer desapegar. Todas as coisas ruins, né, todos os desconfortos físicos que você sente, escreve nesse bloquinho, depois você pica esse papel bem picadinho, vai no banheiro e dá descarga todas as noites, antes de dormir. Mas não faz isso com os papeizinhos que são os seus desejos. Esses você vai colocar num pote. Toda noite faça esse ritual. E assim, foi uma fase que a gente foi reconstruindo a nossa relação, que de certa forma ela também estava indo para terapia, óbvio, mas as coisas foram se harmonizando mais, né? De uma certa maneira. Então, existem rituais, né, para a gente poder estar trabalhando isso. Algumas pessoas a gente sabe que preferem escrever num determinado momento do dia, outras são mais criativas à noite, enfim. Eu e a Mariana, nós somos desencontradas, porque a Mariana Irmã vai para a cama com as galinhas, enquanto que eu olho para o relógio e vejo 22 horas, aí chega a me dar uma sensação boa por dentro. Eu falo assim, meu céu, agora sim eu vou poder trabalhar, sossegada. Eu sou completamente noturna, e a Mariana ainda hoje falou, vai relaxar, Laine. Eu fico, não consigo relaxar assim, de primeira. Ela fica me botando para ir para a cama mais cedo. Vai relaxar, eu já estou me desligando. E eu, às 5 da manhã, estou me levantando para ir fazer exercício físico. Deus, Então, a me gente livre tem um. disso. O melhor sono da noite, eu acho que é entre 5 horas da manhã até as 7. Mas eu tenho inveja de quem acorda cedo. Muita.
faz muito bem. Interessante, eu fiz uma viagem agora, umas mini férias em família, e eu descobri que eu não gosto muito de praia. As- é, Existia um grupo, né, de familiares que estavam acordando 4h30, 5 horas da manhã para ver aliás, o nascer do sol na praia, né, para ver o sol surgindo lá no mar. E eu ficava dormindo. Mas quando foi no dia que disse assim, não, a gente agora vamos viajar para uma outra cidade e vamos fazer ecoturismo. Gente, eu não senti nenhuma dificuldade. Eu acordei chovendo, 5 horas da manhã, fui bater lá na cabaninha do meu irmão, porque eu sabia que nem ninguém ia querer ir. Eu falei, vamos fazer trilha? E a gente foi fazer trilha 5 horas da manhã. Então, eu descobri que não é o simples despertar, é o interesse. Então, eu não me interesso muito por praia. Prefiro um mato, sabe? Assim, prefiro uma trilha, prefiro. Acabei descobrindo isso sem querer. E foi bem legal. E já vai registrando. Essa é a ideia agora, hein, gente? A partir de domingo, É, é, bom, explore também técnicas de escrita. Existem vários fluxos, né? Assim, tipo, tem escrita que a pessoa fala, fluxo de escrita consciente. Eu até estava vendo outro dia, num escrito do James Pennebaker, que ele fala de uma escrita que, de repente, é como se você tivesse meio que em transe. Você entra numa meditação e depois depois de um período, você começa a escrever. Tem até escrita que você faz de olhos fechados. Imagina. Então, também é bom a gente pesquisar sobre maneiras, né, de escrever. sim. Também existem jogos, né, que a gente também, de repente, pode pesquisar. Tem um oráculo, não sei se vocês conhecem, Oráculo do Pão. Eu ainda não tenho, eu tenho curiosidade, gostaria de comprar. Eu tenho um oráculo aqui da Dani Brandão, que acho que é a Márcia. Lani, sua voz sumiu. Minha voz sumiu, Voltou. voltou. Não, só para mim? É. Quem Desculpa. conhece aí o Oráculo do Pão? Alguém conhece? Não? Mas o Oráculo da Dani Brandão, Eu conheço, a Lani, da Márcia. Magui. Fiz o pão durante a pandemia e engordei 10 quilos. Ai, meu Nossa, Deus. Cada semana eu fazia um pão, gente. Aí eu pagava a palavra e a médica falou: olha, você pode comer palavras, mas não pode comer o pão todo. Que ótimo, adorei. Escreve no papel de arroz e come. É então. porque eu tô com um cachorro aqui, gente, tá meio confuso. Vocês não vão Mas poder ver pode agora. deixar, deixa o cachorro participar, Márcia. Nossa, Lani, não vai conseguir. Vai latir tanto que vai tirar. Deixa. Já já eu apareço. Então, também é importante a gente aceitar os nossos bloqueios de forma natural. O que que é isso? É muito comum que existam bloqueios na escrita, né? E é também importante que isso não nos desestimule, nos desencoraje, né? Porque a gente precisa enfrentar esses bloqueios. E, às vezes, são processos que realmente são inconscientes, né? Então, sei lá, se eu estou escrevendo sobre um determinado ponto da minha história e aquilo me incomoda, me causa uma náusea, eu não quero. Tá bom, reserva aquilo ali e parte para outra reflexão, sabe? Assim, você não precisa também entrar num estado assim de sofrência, né? Se dê uma trégua, não insista em determinados Isso. pontos que aquilo está te fazendo mal, né? O ideal é que essa escrita ela seja algo livre, né? Mas a gente precisa respeitar esses momentos, né? E a estratégia de partir para um próximo ponto é ótima.
que aí você se solta e, eventualmente, consegue voltar naquele ponto que travou, Isso. né? Outro ponto, encontre sua voz. É, a sua voz, como escritora, é única. É única. Ali na escrita, a gente está colocando a nossa essência, a gente está colocando a nossa marca registrada, quem nós somos. Isso é único. Também não devemos procurar ser certeiros, assertivos o tempo inteiro. Né? Aquela coisa do julgamento, não se julgar. É, cada pessoa tem o seu estilo pessoal, tem a sua maneira de escrever. Então, se a escrita veio, ela é sua, né? Não tente, sei lá, de repente se influenciar. A gente vê muita coisa na internet, a gente acaba às vezes se esbarrando em de repente estar tentando ser quem nós não somos, né? Então, enfim, e para aquelas pessoas que de repente existe um talento oculto de escritora e quer deixar essa escritora para o mundo. Já aconteceu várias vezes, eu recebo frequentemente, vou contar para vocês. Quando eu estava no início de carreira, eu ficava, na época eu e a Rafa Tavolaro, criando o portal Escrevarte, a gente ficava, era importante a gente ter depoimentos. Gente, mas a gente quase arrancava os depoimentos das pessoas à força, porque era o início. Mas aí, assim, a gente sempre foi muito firme, continuando, não, estou entregando para o mundo, foi se liberando dessa coisa de perfeição e tal. E as coisas, elas acontecem tão naturalmente, as coisas, elas vêm quando tem que vir mesmo, de uma forma tão natural. Hoje, eu me deparo com pessoas que falam assim, Lani, ainda essa semana, foi através de você, das cartinhas do Florescer, que eu escrevi meu primeiro livro. Lani, foi através de uma jornada de escrita que me despertou escrever meu primeiro livro. Então, assim, tem vários livros que vieram para o mundo por conta da pessoa ter se permitido. Não é que eu tenha sido a inspiração para aquilo, mas é porque, em primeiro lugar, ela se permitiu viver o processo e ela conseguiu acessar esse talento oculto, né? Então, de Isso. repente, tem uma voz que quer se expressar através do papel. Então, quem sabe a gente não vai sair do Escrevoluir com algumas escritoras aí lançando, como a Brígida, aí, um caderno de poemas, enfim, e tantas outras, né? Sim. Que mais? Seja paciente. Não se cobre muito, desenvolver uma escrita livre e expressiva é um processo que leva tempo. Então, não se desespere assim, não vá fraquejar e falar, olha, gente, não, eu vou desistir. Não, vá até o final, pede um socorro para mim, para Mariana, mas não desista. Seja paciente com você mesma, né? Não se desencoraje por obstáculos que, por acaso, vão surgir aí ao longo do caminho. Paula, pode falar. É, uma das minhas ideias, né? O ano passado, eu e o meu marido fizemos uma aventura. Uma da ideia é colocar isso num papel, né? A gente saiu de Santos e a gente foi até o Chile de carro, dormindo dentro do carro. Não era um motorhome, não era um carro mesmo, colchão, um colchão enrolado, e a gente ia dormindo nos postos de gasolina, nos campings, né? E foi assim uma experiência fantástica. Foram 16 mil quilômetros. A gente dividiu a direção, eu fui metade, ele foi metade, né? E foi assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí, uma das minhas ideias, quando veio o convite
também foi isso, né? Tá, de repente, colocando no papel, eu consegui escrever um pouco das experiências, né? Tipo, fazer um diário de bordo e tudo mais. Então, de repente, é transcrever para um livro mesmo, sabe? Uhum. Essa é Muito uma bom. dos meus propósitos aí, de legado. Porque eu acho que, assim, foi uma experiência tão de desapego, sabe? De aventura, de superação, de coragem, de Coragem. medo, Eu estava pensando coragem, justamente nessa palavra, coragem. de coragem, porque é, primeira vez que a gente ficou num posto em Itajaí e o medo de tomar banho naquele banheiro sozinha lá, putz, eu falei, meu Deus, e agora? Estou aqui super, como é que fala, né? Vulnerável. Fragilizada. Como? Qual o nome? Vulnerável. Vulnerável. Vulnerável, isso. Tô aqui vulnerável, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Nossa, foi assim, foi uma vivência assim maravilhosa. Então, essa é minha intenção, né, de estar colocando aí, de repente, no livro, essa experiência aí, que foi tão marcante nas nossas vidas. Muito Que bom. bom, É sua isso que eu queria. partilha. E eu acho que eu me lembro dessa época que você comentou comigo, sobre essa viagem. É isso mesmo. A gente fez o ano passado, foi em outubro, novembro, dia 12 de novembro. E a Uhum. gente voltou dia 27, 28 de dezembro, 29 de dezembro, Sim, que a gente voltou. que ótimo. Muito bom. A Luísa precisou sair, né? Ela escreveu Sim, no chat, eu preciso sair, escuto no final da gravação. Ok. Enfim, algo também importante é, é a gente procurar fazer um ritual de preparação, né? Desenvolver um ritual que isso sinalize para o nosso cérebro que chegou a hora, né, de você dar uma relaxada, de você escrever. Mariana, o que que você recomenda fazer antes da escrita? Eu sei que sua escrita não é noturna, né? a escrita não é noturna. Eu funciono muito bem preparar um café, porque aí eu preparo o café assim, moo o grão, escolho de que maneira que eu vou passar o café, pego o material. Enquanto isso, eu já estou entrando no Está de modo. flow. Isso aí. Então, eu tenho um ritual, que é isso. E aí eu tempero o meu café, porque eu boto canela, vejo que cada dia eu quero botar um troço dentro, sento. E aí, atualmente, eu já fico no meio da sala, com todo mundo passando, os barulhos acontecendo. De vez em quando, um filho vem, me interrompe, me pergunta uma coisa e tal. Não me incomoda mais. Mas isso foi um processo, que foi um ganho para mim, porque é esperar o silêncio absoluto, a privacidade absoluta. Eu passei anos sem conseguir produzir escrita. Márcia falou aqui que é Então, uma atenção plena. é, deixa eu olhar de novo. Então, é atenção plena, isso mesmo, Márcia. Então, essa estratégia do ritual do café, que eu me sento com a minha caneca de café do lado, o cheiro do café me coloca nesse lugar de tipo, estou aqui na minha bolha e fico ali conseguindo produzir. Uhum. Legal. E aí, acho que a gente pode ir no grupo trocando isso, né, no WhatsApp. Sim, sim. Ah, olha, hoje eu experimentei isso, fiz daquela maneira, funcionou. Porque aí a gente pode ir trocando essa. Essas formas, dessas maneiras, né? Paula está com a mão levantada ainda, esqueceu? Não, desculpa, esqueci. É, você falando aí sobre essa questão estruturada, né, que você fez,
Me lembrou do curso da Iriane que eu estou fazendo, que é o Sensualidade 3D, que é um curso maravilhoso, assim, para nós mulheres, desenvolver a nossa sensualidade sutil, né? A nossa capacidade, digamos assim, meio que de seduzir. Não com cunho sexual, né? Mas falando de feminino mesmo, de resgatar o feminino. E ela mostra, todos os dias a gente faz exercícios, os exercícios com músicas que são ritmadas com movimento, como também ela faz esse mesmo movimento com músicas aceleradas. E isso ajuda a aguçar essa nossa percepção do movimento descompassado com o ritmo. E isso fortalece essa nossa capacidade de você poder, assim, escolher como você quer estar, mesmo que aquele ambiente não condiza com a realidade, né? Então, eu acho bem bacana, né? Dessa maneira, eu acredito que a Mariana, ela já desenvolveu, né, uma forma dela estar com ela mesma, mesmo que seja num local de barulho, né? O cérebro já desenvolveu. Eu, como sou mais noturna, eu sempre falo, né? Um banho relaxante, preparar um chá, uma xícara de chá, né? À noite já não combina mais café, então um chá. Eu gosto também daquelas as velas perfumadas que vêm numa latinha que você coloca ali, que de repente até você pode fazer uma automassagem com a própria vela, né? A Mariana sabe disso. Uma melodia de fundo, uma meditação. Enfim, são maneiras. Então, vamos trocar isso lá no grupo, né? O que Boa. mais, Mariana? Lani, me parece que é isso, né? Sim. A Tem a gente. questão também que as pessoas falam muito sobre a ferramenta, né? Use ferramentas que funcionem para você. Algumas pessoas, elas preferem usar o lápis, a caneta, né? Aquelas canetas bem coloridas que tem, gostam de incrementar ali para ficar meio artístico às vezes, né? Mas procure sempre a maneira mais fácil, né? Aquilo que te traz um certo conforto. Outras pessoas preferem usar o computador, outras pessoas preferem usar o bloco de notas do celular. Então, faça aquilo que é confortável para vocês. Lembrando que eu sou adepta, eu não abro mão do lápis de madeira mesmo. O lápis, eu só escrevo de lápis, porque eu me sinto livre para apagar na hora que eu quiser. Eu não uso caneta. Eu só uso caneta se eu realmente não tiver outro meio e seja um documento que eu precise assinar. Mas a minha vida todinha é lápis. Eu não ando com caneta na bolsa. E também o que me dá liberdade são os cadernos que não têm pauta, né? Adoro cadernos assim, ó, totalmente brancos, porque aqui eu posso desenhar, aqui eu não fico o tempo inteiro vendo se a linha está retinha, se a letra está subindo, se está descendo. Eu me permito a liberdade. Então, vocês escolham a maneira mais conveniente. Também importante, antes de você começar os exercícios guiados, né, com as reflexões, se permite escrever livremente. Ah, sei lá, eu vou começar a fazer minha autobiografia hoje do Escrevoluir e, sei lá, eu vou começar a escrever como é que eu estou me sentindo. De repente, eu estou sentindo algo no meu corpo, está desconfortável. Escreva livre, vá experimentando escrever livre. E aí depois você mergulha nas perguntas no exercício guiado, né? Que mais, Mari? Acho que é isso, Lani. Outra A coisa gente vai também, trazer. Ah, se por acaso você identificar que a escrita está sendo uma coisa sofrida para você, como uma tarefa, né? Se dê trégua, encontre motivação também.
saiba a hora de parar, mas saiba também a hora de você ter recompensas. Ah, hoje eu consegui escrever pelo período que eu determinei. Eu premeditei ficar, sei lá, 15 minutos escrevendo. Hoje eu consegui. Então, eu vou lá, de repente, fazer aquela caminhada, ou então comer aquele chocolate. Vá criando pequenas recompensas, até que isso se torne um processo prazeroso, né? Então, a cada vez que vocês conseguirem completar uma sessão de escrita com sucesso, se permita fazer algum pequeno mimo, né? É importante também fazer pausas, né? Você, de repente, sei lá, dar uma esticada, uma relaxada. Eu aqui, quando eu me enjoo um pouco da escrita, o que é que eu faço? Eu vou lá na minha rede, dou uns balanços nela e depois volto. Enfim. E para concluir, sejam, né, gentis com vocês mesmas, né? Isso é fundamental. Aceite que também irão ter dias que a escrita ela será mais desafiadora. É importante não ficar se criticando. A escrita ele é um processo criativo. A gente, de certa maneira, apesar dele também ser algo que vai estar estruturando a nossa mente, porque quando a gente fala sobre um trauma, por exemplo, a maneira como a gente vai colocar aquilo no papel, de certa forma, né, e certas vezes, você já vai estar meio que explicando por que aquilo aconteceu, como aconteceu. Você já vai, não é trazendo uma solução, mas você vai compreendendo melhor, você vai dando um sentido para aquilo. Então, sempre que a gente fala sobre um processo doloroso, isso é possível de acontecer, dele se tornando mais leve, porque você A está gente pode ressignificar os exatamente acontecimentos, né? isso, E aí é que está aí um processo que se aproxima de um processo terapêutico mesmo, né? Porque exatamente, quando a gente chega nas reflexões e compartilha, às vezes a gente escutando como que a outra pessoa, ou lendo como que a outra pessoa reconheceu um fato na vida dela própria, a gente ressignifica o nosso também. Então, essa busca da autobiografia que funcione para cada uma de nós como uma oportunidade de ressignificar a nossa história, né? isso, É exato, uma boa oportunidade. é uma boa oportunidade, isso. Então, alguém tem dúvidas, perguntas, curiosidade? A hora é essa. Aqui tá E depois chovendo, também. Lani. Oi? Aqui tá chovendo, gente. Eu vou ter que Ai, que escrever sobre delícia. isso. Ai, que ótimo. Meu Deus, desesperada. Nossa, Que é muito bom, abafado. hein? Tava muito abafado. Tá chovendo aí para vocês? Aqui não, em Não, Niterói acho que não. Pelo Em menos eu não lugar estou nenhum. percebendo. A Paula tá. Em Santos, está um mês chovendo. Pois é, eu tenho amigas que moram em São Paulo, no estado também, Campinas, São Paulo, Sim. estão debaixo d'água aí, né? Pois é, as montanhas não estão Gente, me deixando, agora feio. Divide essa chuva aqui no Cerrado, que tá Pois é, quente demais. gente, eu vou mandar vibrações aí para que caia aí para vocês também. Vânia, que bom. Estamos juntas na emoção. A gente já fez até chover para lá perto da Márcia, viu? tá vendo aí? Bom, aqui no Nordeste está Amanhã, precisando. e amanhã eu vou compartilhar que vai estar sol aqui, viu? O Cerrado mandou sol para cá. Isso, a gente vai mandar água para o Cerrado. E aquele calor humano do Cerrado, que só perde para Manaus. Só perde mesmo para Manaus, viu? Que Queridas, a mais? gente está disponível. As dúvidas eu costumo considerar em todos os processos que eu participo, que é quando a gente bota a mão na massa para não comer o pão,
quando a gente bota a mão na massa, é que as dúvidas vão surgindo e aí vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Eu É, quero colocar que na plataforma não aparece para mim o conteúdo do Sim, Escrevoluí. eu li aqui sobre isso que você colocou lá no grupo. Eu vou acessar o usuário de vocês, todos eles, mas já está disponível o conteúdo, mas vou verificar. Como Talvez eu não possa visualizar. Talvez ele esteja na não, plataforma, ele mas está não na possa. plataforma. Isso. É porque tem a questão das turmas. Como você já é facilitadora, você pode estar em um grupo que não está acessando a aba do curso. Então, eu vou entrar em todas vocês e vou me certificar de que vocês estão numa turma única com acesso a essa área, viu? Já a Sara está dizendo que para ela aparece só o do florescer. Então é Isso. questão de. Porque o Hotmart tem dessas coisas, assim. A gente pode criar turmas, a gente pode fazer um montão de coisas, aí tem que checar essas informações para ver cada um individualmente. Eu vou checar, tá bom? Mas já está tudo lá bonitinho para vocês. O que mais? Só quero agradecer. Ai, que ótimo. Adorei, adorei. Né? Eu acho que eu estou no momento certo, Tá é o sim. meu momento. Quero Ótimo. agradecer realmente, que foi muito, muito interessante, muito gratificante para mim. Então, que bom, Vânia. A gente reforça, né, que vocês usem mesmo. Tanto vocês podem usar o espaço lá dos comentários dentro da plataforma, né? Serão todos muito bem-vindos. Dúvidas, sugestões, o que sentirem aí no coração e quiserem trazer para a gente quer mesmo ouvir para poder a gente aprimorar, né, o que for possível, né? E outros encontros virão, a gente vai movimentar vocês lá no grupo, a gente vai organizar outros encontros, tá bom? Isso. O que mais? Então, vamos ficando por aqui. Mariana, você quer finalizar? Agradecer muito, estou também muito feliz. Temos panos para as mangas. É isso. Então, a gente agradece a cada um de vocês que esteve aqui presente, vamos deixar tudo gravado e vamos seguir nesse processo, tá bom? Tá. Boa noite a todas. Até breve. Até. Tchau. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite Foi a muito todos. bom. Boa noite.